Fala galera, beleza? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão, para a gente dar sequência ao nosso curso de gramática e texto, hoje tratando das variações linguísticas, tema essencial pensando em Enem e vestibulares. No Enem especialmente é um tema super comum, mas também é um tema muito importante para a gente entender um pouco da sociedade, da cultura do povo brasileiro, porque a nossa variação linguística, a nossa linguagem, pertence ao nosso patrimônio histórico, ao nosso patrimônio cultural. Tá certo? Nesta primeira aula da sequência, serão 3 aulas, nós falaremos sobre a fundamentação teórica, vamos conceituar, vamos entender o que é variação linguística e como que eu a percebo em um texto. Tá certo? Turma, uma língua, um idioma, não é falado uniformemente por todos os falantes daquela língua, tá certo? A língua portuguesa, que é falada em Portugal, no Brasil, em Guiné-Bissau, em Moçambique, São Tomé e Príncipe, na Ilha de Goa, na Ilha de Macau, no Timor-Leste, enfim. A língua portuguesa não é falada igualmente em todos os lugares. Essas diferentes maneiras de falar o mesmo idioma é o que nós chamamos de variações linguísticas, tá certo? Então, variação linguística, diferentes maneiras de falar o mesmo idioma, beleza? Dentro dessas variedades linguísticas, uma delas acaba sendo escolhida para ser a variedade linguística de referência, aquela que vai uniformizar a língua, aquela que vai ser igual em todos os lugares. Essa variedade linguística de referência, que uniformiza o idioma, é o que nós chamamos de norma padrão. A norma padrão é uma das inúmeras variedades linguísticas de um idioma. Entretanto, ela ganha o status de língua oficial à medida que ela passa a ser aquela que é a referência, que é igual em todos os lugares. Então, a norma padrão não é a variedade linguística correta do idioma. A norma padrão é a variedade linguística uniformizadora do idioma, a referência a que é igual para todos os falantes, tá certo? Então, a gente não vai falar em português correto, a gente vai falar em português adequado à norma padrão ou não. Isso, de maneira nenhuma, significa estar certo ou errado. Queridos, Fernando Tarallo, um linguista muito importante, diz que variedades linguísticas, variantes linguísticas, são as diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto, com o mesmo valor de verdade. Falar bom dia, falar e aí galera, falar beleza, tem significados semelhantes, entretanto em níveis de linguagens diferentes. Tá certo? Do ponto de vista linguístico, não existe certo e errado, tá certo? E aí, mano, beleza? Nossa, cara, falou errado. Como assim falou errado? O e aí, mano, beleza? Não cumpriu a função de cumprimentar o meu interlocutor? Então não tá errado, tá certo? Pode ser que não esteja adequado se tratar de um contexto formal que exige a norma padrão. Então, do ponto de vista linguístico, não existe certo e errado. Existe adequado e inadequado ao contexto. A norma padrão é a variedade linguística mais adequada para os contextos formais, para os auditórios neutros, e as variedades linguísticas não padrão são as mais adequadas para os contextos informais. Por essa razão, falar ou escrever de maneira formal demais pode ser inadequado, se o contexto for informal. Imagina você numa conversa ali com amigos, fala, estou deveras preocupado com a situação. Seus amigos podem pensar, ih rapaz, o que aconteceu com ele, hein? Então, no contexto informal, uma linguagem informal é a que vai gerar familiaridade e aproximação. Beleza? Então, variedades linguísticas, diferentes maneiras de falar o mesmo idioma. Norma padrão, a variedade linguística de referência, que ganha um status de língua oficial, porque é a variedade linguística que uniformiza o idioma. Não tem variedade certa ou errada, tem variedade adequada ou inadequada ao contexto. Beleza? Turma, como que eu vou perceber que um texto não está em norma padrão? Turma, se o texto estiver em norma padrão, ele está respeitando as regras da gramática convencional, ele está tendo as palavras pronunciadas de acordo com a pronúncia padrão, e elas pertencem ao léxico, ao conjunto de palavras da língua, tá certo? Para que eu perceba que um texto não seguiu a norma padrão, é preciso que eu seja capaz de identificar marcas que comprovem
essa inadequação à norma padrão. Agora eu vou falar para vocês sobre os níveis de variação linguística. Nível de variação linguística é em que aspecto o texto não seguiu a norma padrão. Beleza? O primeiro dos níveis de que trataremos é o nível da pronúncia ou nível fonológico. Turma, quando eu falo nós, eu fiz uma pronúncia não padrão da palavra nós. Isso é variação no plano da pronúncia ou fonológico. Quando eu falo vamos, eu fiz variação no nível da pronúncia ou fonológico. Quando eu falo tá, em vez de está, eu fiz variação no nível da pronúncia ou fonológico. Pronunciar uma palavra em desacordo com sua pronúncia padrão é variação no nível fonológico. Então olha aqui. A tua saudade corta como o aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha, ai, ai. Repara, navalha, faia, atrapalha, pronúncia não padrão das palavras navalha, falha, atrapalha. Reflete comigo, jovem. Tem regra em falar navalha, faia, atrapalha? Tem, mas tem uma regra não padrão. Variedades linguísticas não padrão não são desprovidas de regra. Elas seguem regras variáveis, não a regra da norma padrão. Qual é a regra aqui? Trocar o LH por I. Navalha, faia, atrapalha. É uma regra não padrão. Beleza? Então, nunca diga que uma variedade linguística não padrão não segue regras. Ela segue regras variáveis e não as regras da norma padrão. Beleza? Primeiro nível de variação linguístico, nível da pronúncia ou fonológico. O nível morfológico diz respeito às flexões das palavras. Quando eu flexiono uma palavra no plural, no feminino, no pretérito, não respeitando a flexão padrão da palavra, eu tenho variação no nível morfológico. Os cidadãos precisam ver o que está acontecendo. O plural de cidadão, de acordo com a norma padrão, é cidadãos. Então aqui eu flexionei a palavra em desacordo com a norma padrão, variação no plano morfológico. Os alunos comporam essa linda canção. O verbo compor, no pretérito perfeito, deveria assumir a forma compuseram. Eu flexionei em desacordo com a norma padrão a forma verbal, o verbo compor. Beleza? Então, plano morfológico, flexão das palavras em desacordo com a norma padrão. Plano sintático diz respeito às regras de combinação da língua. Colocação pronominal, concordância, regência e por aí vai. Me avisa se souber o que houve. Aqui a gente tem uma variação no nível sintático, porque de acordo com a norma padrão, não se deve iniciar um período, uma oração, com pronome oblíquo átono. Então aqui deveria ser avisa-me se souber o que houve. Ainda não chegou minhas encomendas. Aqui tem variação no nível sintático, porque o verbo chegar, tendo como sujeito encomendas, deveria estar no plural. Ainda não chegaram minhas encomendas. Diz não seguir as regras de combinação da norma padrão, variação no nível sintático. Por fim, o plano vocabular. Quando eu uso palavras que não pertencem ao léxico, ao conjunto de palavras que a norma padrão de um idioma apresenta, a variação no nível vocabular. Menino, norma padrão. Moleque, pivete, piá, guri são marcas de variação linguística no nível vocabular. Quando o Chico Buarque canta, olha aí, ai o meu guri, olha aí. Guri é uma variação vocabular que no contexto assume o sentido de menino, de criança, de jovem. Então, em que níveis ocorre a variação linguística? Como que eu percebo que um texto não está de acordo com a norma padrão? Fonológico, pronúncia das palavras. Morfológico, flexões das palavras. Sintático, combinação das palavras. E vocabular, pertencimento do termo ao léxico padrão da língua. Quando a gente faz variedade linguística, quando a gente usa variedade linguística, quando a gente não segue a norma padrão, a gente não planeja. Vou escrever não seguindo a norma padrão no que diz respeito à pronúncia. Não, é natural. Portanto, coexistem esses níveis de variação. Dá uma olhadinha aqui ó, no poema A Vida é Louca, do Sérgio Vaz, o Dom Quixote de la Perifa. Esses dias tinha um moleque na quebrada com uma arma de quase 400 páginas na mão. Umas minas cheirando prosa, você lendo poesia. Os caras sem Nike no pé indo pro trampo, com os olhos vermelhos de tanto ler no ônibus. Os tiozinhos e umas tiazinhas no sarau enchendo a cara de poemas.
Depois saíram vomitando versos na calçada. O tráfico de informações não para. Uns estão saindo algemados aos diplomas depois de experimentarem umas pílulas de sabedoria. As famílias coniventes estão em êxtase. Esses vidas mansas estão esvaziando as cadeias e desempregando os da Atenas. A vida não é mesmo louca? Sérgio Vaz, Don Quixote de la Perifa. Então, ó, tinha um moleque na quebrada. Moleque e quebrada é variação linguística no nível vocabular. Palavras que não pertencem ao léxico padrão da língua. Umas mina. Aqui tem variação linguística no nível sintático, por conta da concordância entre umas e mina, e também vocabular no mina. Aqui em zóio, o nível é fonológico, pronúncia da palavra olho. Turma, a variedade linguística não padrão aqui está perfeita para veicular o conteúdo pretendido pelo Sérgio Vaz, certo? Então aqui está super adequada a variação linguística e eu só apresentei exemplos de como pode aparecer no texto o nível da variação no plano fonológico, morfológico, sintático e vocabular. Beleza? Então, o que é a variação linguística e como percebê-la no texto vai para conta? Queridos, para esta aula era o que a gente tinha. Continuaremos falando do tema nas próximas. Beijo! Na dúvida, vai no slide do Rodolfão.